Tobias, Padre Afonso, dizimistas aniversariantes do dia: Ariovaldo Sinieri Branco, Décia Maria Romares Scarpelli, Luiz Eduardo Siqueira Silva. Pedimos pelos falecidos: César Augusto Mancilha Nutella, Henrique Dabelões, Tânia Mara da Silva Ferreira, Sétia Via, Eduardo Facundo Alves, Cristina Lominino Carvalho, Faustino Figueiredo, Amandira Guedes de Castro. Missa no quarto domingo de Páscoa, domingo com o pastor. Irmãos e irmãs, somos o rebanho do Senhor, o pastor reuniu. Conduzidos por Ele, viemos aqui buscar o alimento da nossa salvação, que é Ele mesmo. Seremos saciados pelo alimento de Sua palavra e de Seu corpo e sangue, e assim, atraídos por Ele, também por Ele seremos enviados para dar testemunho de Sua Páscoa. Nesse dia em que a Igreja reza pelas vocações, juntemos-nos como os irmãos e irmãs, significando como que o bom pastor e o Senhor da messe envia operários à sua messe. Recebemos a missão. Número 1, folheto, número 1. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Queridos filhos e filhas, nos coloquemos muito humildes diante do altar do Senhor, que é o próprio Cristo. E neste domingo, o domingo do Bom Pastor, peçamos que Jesus, nosso Deus e nosso Pastor, derrame sobre nós o Espírito da vossa infinita misericórdia, para nos fazer dignos de nos aproximarmos da mesa dessa Santa Eucaristia. Eu confesso a
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua franqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Foi para ouvir sua palavra que o Senhor nos trouxe aqui. Ouvindo a voz do bom pastor, sentimos-nos seguros e sabemos que Ele está por perto e nos protege. Abramos nossos ouvidos para escutar sua voz. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão:
todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor em Cristo, e este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. O Senhor é o pastor que me conduziu para as águas repousantes, me caminhar. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me caminhar.
fato, para isso foste chamado. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes colocava a sua causa na mão daqueles que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fortes, curados, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o cordeiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém? Misericórdia, minha gente. Ultimamente eu estou tendo que dizer o povo para falar amém. Nem um amém, está falando amém. Não sei que está cedo, está meio frio hoje, né? O padre levantou meio injuriado, querendo ficar na cama o dia inteiro, domingo. Mas a gente tem que levantar para celebrar a Eucaristia junto com vocês. E na alegria dessa celebração, nos alegrar também com aquilo que a igreja celebra hoje, que é o Domingo do Bom Pastor. Esse domingo tão bonito que a igreja dedica ao próprio Jesus, que honra cada um dos seus filhos, conduzindo-os sempre à luz, estando sempre à frente de cada um deles, conduzindo para pastagens boas, frondosas, verdinhas. Quem aqui já foi ao Rio Grande do Sul?
Muitos já foram ao Rio Grande do Sul, alguns até são de lá do sul do Rio Grande, né? No Rio Grande do Sul, quando eu morei lá, na região de Erechim, entre Erechim e Passo Fundo, tem um vale belíssimo, com um monte de água. Mas eu fiquei uns 20 minutos uma vez olhando aquela paisagem, como era bonito observar aquele campo belíssimo, todo verdinho, que parecia que não tinha um boi, nem uma vaca caminhando por ali, não tinha comido nada ainda. De tão bonito que era aquele campo, aquela pastagem. Também, lá no Rio Grande, eu pude conhecer um campo de trigo pela primeira vez. Vocês conhecem um campo de trigo? É a coisa mais bonita que a gente pode ver. Quando o vento bate naquilo, parece que a gente consegue enxergar o vento, a forma do vento. Sai serpenteando por entre os ramos, as espigas de trigo. É lindo demais de se ver. Pois bem, Jesus é o pastor bom que nos conduz para estes lugares bonitos, para podermos viver essas impressões bonitas, essas intuições bonitas que a própria natureza nos pode proporcionar. Mas eu vou mais além hoje. Quando se fala em bom pastor, a gente costuma primeiro pensar logo no padre, o bom pastor. Aí começam os julgamentos, né? E às vezes parece que o padre não é um bom pastor. E de fato, às vezes não é. Não sei nem se eu sou. Mas, paciência, que a gente tem que estar hoje, né? Mas a Deus, cada vez a gente mais melhorar e se converter para ajudar o povo de Deus a ser mais santo. A gente pensa logo no padre. E o padre, de fato, no exercício do seu ministério, é e deve ser um bom pastor. O pastor por excelência da igreja é o Papa Francisco hoje. E quando o Papa Francisco morrer, virá um outro Papa e continuará sendo pastor por excelência do povo e da igreja do Senhor. E o que eu acho curioso, eu ando às vezes nas redes sociais e eu fico irritado quando eu vejo em algumas páginas de redes sociais de muitos de nós que estamos aqui hoje, coisas falando mal sobre o Papa. Que tristeza que dá no coração do Papa isso. Se você não gosta do Papa, está fazendo o que aqui? Se a gente, eu não concordo com o Papa, nossa, chegou agora Nabucodonosor, não concordo com o Papa. Não é porque você não concorda, não é porque eu não concordo, não é porque nós não concordamos com o Santo Padre, que ele deixará de ser o Santo Padre. Ele continuará sendo o pastor que com a sua voz eloquente irá conduzir as ovelhas do rebanho do Senhor. O Papa não está nem aí. O Papa que você está, eu não gosto do Papa. Nossa, você vai deixar de dormir, porque você não gosta dele. Assim somos nós também, né? A gente deixa de dormir porque alguém não gosta da gente? Não deixa. Dom José Mário, bispo de Uruguaiana, dizia uma coisa bonita semana passada para as mães que oram pelos filhos na Canção Nova. Ele dizia: mãe, você concorda com tudo que seu filho faz? Tem menino, tem menina que é danado, só faz o que não presta. Você concorda, mãe? Você concorda, pai, com seu filho? Quando ele faz coisas erradas, se estiver concordando, é pior do que o filho. Não pode concordar. Mas você não deixa de amar teu filho porque ele faz coisas erradas. Quem mais luta por um filho são os pais. É o pai e a mãe. Mesmo estando errado, mesmo não concordando com o que os filhos fazem, os pais lutam pelos seus filhos. Então, por que eu agora não amo o Papa? Porque não concordo com ele.
seu filho é melhor do que o Papa? Ou o Papa é melhor do que o seu filho? É preciso falar disso hoje. Nós vivemos um tempo em que a igreja começou a ser cada vez mais perseguida pelos próprios católicos. É por quem vem à igreja, é por quem ousa se aproximar da Eucaristia. São esses os perseguidores da igreja. Os desobedientes que vão para o inferno. Vão, porque não estão sendo obedientes à palavra de Deus, ao ministério e ao magistério da igreja. Mas o padre fala assim, com a cara mais lisa, que o povo vai para o inferno. Depois não diga que eu não avisei. Está avisado. Nós precisamos formar unidade na nossa igreja. E não há unidade eu querendo que a minha opinião prevaleça. A igreja não vive da opinião de ninguém, não. A igreja vive da doutrina de 2.000 anos. Não é você, não sou eu que vai chegar agora e vai mudar essa doutrina, não. E nem o Papa. Quem mais é escravo da doutrina da igreja é o Santo Padre. Se o Santo Padre é escravo escravidão no sentido positivo aqui, que eu estou falando, uma servidão. Se ele é escravo dessa forma, imagine nós. Nós também devemos ser. Eu não gosto do bispo, então você não vive em comunhão com a igreja. Eu não vou numa missa que aquele padre, mas também não vai em nenhuma outra. Desistiu de ser católico. Olha, deixa eu dizer uma coisa séria para vocês agora, para a gente encerrar esse assunto. De uma vez por todas. O Concílio Vaticano I instituiu um dogma. Vocês sabem qual foi o dogma do Concílio Vaticano I? No século XIX. A infalibilidade. Vocês não sabem, minha gente? É bom saber que vocês não sabem, né? Era para saber. Se a gente soubesse, nós não estaríamos criticando o Papa, o Bispo, os padres, o ministro da Eucaristia, o catequista, até o irmão que senta do nosso lado na igreja. A infalibilidade papal. O que diz esse dogma? O Papa é infalível. Ele tem a assistência do Espírito Santo. Olha de quem? Não é a assistência do Padre Carlos, é a assistência do Espírito Santo. Vamos lá para Marcos, Bíblia. Qual é o maior pecado que nós podemos cometer? O que não tem perdão? É contra o Espírito Santo. Esse Papa herege vai para o inferno. Cometeu heresia. Não contra o Papa, mas contra o Espírito Santo. Se não tem perdão esse pecado, ocorre, coitado de muitos de nós. Vocês entenderam? Não é questão somente de a gente ficar omisso, nem é esse o caso. É questão de a gente acolher a graça de Deus pela força do Espírito Santo e pelo magistério da igreja. Ou a gente vive em comunhão com os nossos pastores católicos, ou nós não vivemos a igreja católica em comunhão com a igreja. É um protestante que vem à missa, que comunga e que faz sacrilégio com a Eucaristia. Não vive em comunhão com o seu padre, com o seu bispo e com o pastor das ovelhas, que é o Papa. Quer ir para o céu? Vai para o céu desse jeito? Eu acho difícil. Mas o padre não está aqui ajudando ninguém, não. Mas eu estou avisando. A unidade da igreja tem duas coisas que fazem a unidade da igreja, que fazem a igreja ser católica. Duas coisas. A primeira delas é a Eucaristia, a liturgia. Quando nós celebramos a Eucaristia, do jeito que a gente celebra aqui, está sendo celebrado lá no Japão. E também está sendo celebrado na África. E está sendo celebrado nos Estados Unidos, na Groenlândia, seja lá onde for. É a mesma missa, é o mesmo sacrifício, é a mesma liturgia,
é o mesmo Jesus. Essa é a primeira coisa. E vocês sabem qual é a segunda coisa que faz com que a igreja seja católica? É o amor pelo Papa. É o amor pelo Papa. Ele é o bispo de Roma. Se ele está sentado naquela cadeira, não fui eu nem você que colocou, não. Foi o Espírito de Deus. Foi a graça de Deus. E quando a gente se revolta contra os pastores da igreja, às vezes até com razão, né? A gente está se revoltando contra a própria graça do Espírito Santo. Pecado que não tem perdão. Então, se alguém de nós um dia viveu essa realidade, vamos nos converter e vamos pedir a Deus que possa abrir a nossa mente, o nosso coração, abrir o nosso intelecto para podermos entender como a graça de Deus age há 2.000 anos na igreja. A nossa igreja tem 2.000 anos. Não sou eu, não é você, não somos nós que nascemos. Eu acho que o mais velho aqui deve ter talvez 90 anos, não sei se tem alguém há 90 anos, que vai mudar a igreja, que vai mudar a doutrina da igreja, que vai destruir o papado, que vai acabar com o bispo, que vai deixar fazer com que não exista óleo. Santa Catarina de Sena, que nós celebramos o dia dela ontem, disse: Santa Catarina de Sena, grande santa, mística, doutora da igreja, ela disse que o demônio, ele não quer acabar com a igreja diretamente usando certas coisas da igreja. Santa Catarina de Sena disse que o demônio, ele quer acabar com o Papa, e depois com os bispos, e depois com os padres. Quando não tiver mais Papa, quando não tiver mais bispo, quando não tiver mais padre, você sabe o que é que vai acabar? A Eucaristia. E sem Eucaristia, a igreja? Não existe igreja sem Eucaristia. A nossa não. Tem umas aí que existem, mas a nossa igreja não existe sem Eucaristia. Quando nós nos colocamos diante dessas ideias frívolas contra a igreja, contra o Papa, contra o bispo, contra os padres, contra os irmãos que servem o altar, até mesmo contra a tua família, é obra do inimigo. São as vozes que lá fora, lá depois do portão, gritam contra o império de Jesus, para que vocês, nós sejamos destruídos. Mas a vitória que o demônio quer não é contra nós, não. É contra Jesus. Um dia ele foi derrotado por Jesus. E hoje ele usa muitos católicos contra Jesus. Eu digo e repito, sem medo de dizer isso. Não são os protestantes que estão perseguindo os católicos, não. Não são pessoas de outras religiões que estão perseguindo a igreja católica. Somos muitos de nós. Pessoas que rezam 5 terços no dia. Nossa, que pessoa santa. Santa, mas quer destruir a igreja. Está se dispondo a ser obra do diabo. Para que rezar tanto? Se não consegue enxergar a graça e a luz de Deus. Melhor não rezar e viver a comunhão com a Eucaristia. Melhor não rezar 1 terço e viver a comunhão com a Eucaristia, do que rezar 5 terços, mas não ser bom nem mesmo com um cachorro que cria. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nessa Eucaristia de hoje, a palavra é forte. Ontem Jesus dizia assim, preparando já o nosso coração para hoje: olha, meus discípulos, a palavra que eu digo é sempre muito dura, vocês não aguentam. E foi o que aconteceu com muitos deles. Na primeira oportunidade caíram fora. Jesus não brinca com ninguém, não. E quando Jesus fala, ele fala sério.
Ele não fala rindo, com deboche, ele fala sério. Ou eu sou de Cristo ou não sou. Ou eu sou 100% e me entrego à graça de Deus, ou não quero que essa graça aconteça na minha vida. Essa semana eu conversava com o Frei Gilson. O Frei Gilson vocês conhecem, né? Muitos aqui são paroquianos virtuais do Frei Gilson. Essa semana eu estava conversando com ele, e aí nós estávamos brincando um pouco sobre isso. Eu dizia para ele: não, Frei, você vive muito confortável, porque aí você fala coisa que é um tapa na cara dos irmãos, não é? Tem coisa que o Frei Gilson fala que é um tapa na cara dos irmãos. Vai eu falar? Muitos de nós acolhemos o que o Frei Gilson fala, está lá na Zona Sul. Pelas redes sociais a gente diz: nossa, esse padre é um profeta. Meu Deus, esse padre é libertador. Ele ajuda a gente a encontrar Deus. Agora vai o Padre Carlos falar aqui. Ali na porta sempre vai chegar alguém e vai dizer assim: padre, eu não gostei da sua homilia. Tá bem, eu vou deixar de dormir por causa disso. A verdade precisa ser dita, meus irmãos. Às vezes dói, machuca, às vezes nos faz viver uma realidade que nós não queremos viver. Nós vivemos às vezes no pecado, vivemos às vezes na morte, queremos caminhar pelas trevas, mas nós somos convidados a contemplar a verdade do Evangelho do Senhor e pedir que essa verdade transforme a nossa vida. Vivermos em comunhão uns com os outros, deixar de milindres, deixar de se vitimizar por tantas coisas que o mundo vai nos ensinando. O mundo nos ensina a sermos fracos, mas é Cristo que nos ensina a sermos fortes. É só Cristo. O mundo nos faz cair, nos ensina a baixar a cabeça diante de tantas coisas ruins. É Cristo que nos faz ser fortes. É Cristo que levanta a nossa cabeça. É Cristo que restitui a nossa vida. Olha a música do Frei Gilson: eu te levantarei, filho amado, filho querido. É Cristo. Quando a gente vem à igreja, a gente vem pelo Cristo Jesus. Não é pelo padre, não. Ninguém vem para a igreja pelo padre. Venha por Jesus. É Ele o centro da nossa vida. É Ele o centro da nossa história. É Ele o centro da nossa fé. E se as verdades que Cristo traz para a nossa vida fazem arder o nosso coração de dor, que arda, mas que eu alcance a graça de Deus pela conversão dos meus pecados, a misericórdia do Pai, e seja uma criatura nova. Às vezes o que o padre diz no altar, eu não realmente dói em mim, porque eu vivo esse pecado. E o padre também às vezes vive o pecado em sua vida e precisa também se confessar. O padre se confessa toda semana, é muito pecador. Tem padre que tem que confessar, né? Às vezes a gente precisa também confessar, e quase sempre, eu diria, quebra todos a confissão. O Papa se confessa, imagine nós, não precisamos nos confessar, né? Experimentar a misericórdia de Deus na nossa vida, a graça do Senhor. Aquele que escuta a voz do pastor, conhece a voz do pastor. Não vai para as redes sociais exterminar a doutrina da igreja e também não vai para as redes sociais falar mal do seu pastor, que é o Papa, do seu pastor, que é o bispo. Não precisamos concordar com tudo, mas precisamos respeitar, porque é o nosso pastor. Em muitos perfis de católicos só se vê coisa de protestante, vídeos de pastores protestantes, e não se vê de um padre falando da Bíblia.
Não se vê um padre falando de Deus. É preciso mudar a consciência. Ou nós somos católicos, ou nós estamos aqui fazendo algo que não nos causa alegria, que não nos renova, que não nos traz felicidade. Que nesse domingo do Bom Pastor nós possamos alcançar a graça de Deus, a conversão da nossa vida, pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados, fazer com que o Senhor entre cada vez mais em nós com a sua voz generosa de bom pastor e nos faça alcançar pela graça do seu ministério, o ministério sacerdotal, sermos salvos todos e irmos para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E de pé, meus irmãos e minhas irmãs, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de livrar os inimigos nossos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos, com Jesus, porta por onde as ovelhas entram e saem com segurança, elevar as nossas preces, suplicando juntos: atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, que apacentais o vosso rebanho com solícita caridade, iluminai o Papa Francisco e os nossos bispos, para que possam dar a vida pelo rebanho que lhes foi confiado. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, o vosso povo precisa de bons e santos pastores. Despertai em nossas comunidades vocações ao sacerdócio ministerial e à vida consagrada. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, nós que conhecemos a vossa voz, protegei o vosso rebanho de quem deseja o poder, quem cobiça dinheiro e prestígio, que as vocações sejam despertadas pelo único desejo de cuidar e proteger o vosso povo. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, vós nos tornastes participantes da vossa missão. Fazei crescer na Igreja de São Paulo o espírito de corresponsabilidade. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Guiai-nos, Senhor, pelo caminho da obediência e da dedicação que percorrestes antes de nós, para que tenhamos a alegria de verem atendidos os pedidos que por meio de vós dirigimos ao Pai, com quem viveis e reinais pelos séculos. Amém. Número 14 de família. 14. Nós ofertamos, irmão, ao Senhor.
Pai Todo-Poderoso, concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo, pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiado e entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade. Revelou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, Senhor, a nossa Pai. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita fé. E agora nós nos suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Santo Padre e o Papa Francisco, o nosso cardeal arcebispo Odilo Pedro Scherer, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. No altar do Senhor, rezamos pelo 7º dia de Tânia Mara da Silva Ferreira, e junto com ela, também por César Augusto Marciliano Noveia, Henrique da Veloz, Eduardo Patrão, Cristina Carvalho, Fausto Figueiroa, por todos os padres saletinos, religiosos, religiosas, povo de Deus, benfeitor desse santuário, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes na misericórdia de Deus e formados pela sabedoria do Santo Evangelho, usamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor
esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, e de verdade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, e de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Velai com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora Nazaré, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que em nome de Cristo se deixe reconciliar com Deus, e vedes depois de tanto tendes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los, reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão, não rejeiteis nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas ouvei o nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-vos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar com uma vida de doação. Para a glória de Deus, o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora, podemos permanecer de pé. Eu só gostaria mesmo de avisar que na próxima quarta-feira, como é de costume, toda primeira semana do mês, toda primeira quarta-feira do mês, nós teremos a missa da saúde. Então tragam os seus idosos que estão enfermos para que eles possam receber a unção da saúde. Isso é muito importante para os nossos idosos, para quem está passando por grandes tribulações nas doenças, né? Quantos de nós, entre nós, tem passado por grandes tribulações? Então tragam seus idosos, quem puder, claro, é 3 horas da tarde, é uma hora um pouco difícil, mas é a hora da misericórdia, é a hora boa para que a gente clame a Deus, para que desça sobre cada idoso, sobre cada enfermo, a grande graça da sua cura, do milagre que tantos de nós precisamos. Meus irmãos e minhas irmãs, agradecer os catequistas que vieram hoje junto com os catequizandos. Deus abençoe cada um de vocês. Se alguém se ofendeu com aquilo que o padre falou na homilia, não fique com raiva do padre não. O padre ama todos, gosta de todos, mas às vezes a gente precisa compartilhar as verdades que às vezes são duras para o nosso coração e para a nossa vida, mas a gente compartilha, né? Então, não fiquem com raiva do padre não. Se o padre falou alguma coisa, não fiquem não. O padre quer ser um bom pastor e está trabalhando para isso. Talvez os padres que são mais antigos do que eu saibam administrar melhor o ser bom pastor. Eu estou aprendendo agora, mas a verdade não pode deixar de ser dita. Nós somos católicos, apostólicos, romanos, e temos que defender a nossa igreja com unhas e dentes. Eu sou padre católico, apostólico romano, e quero e amo a minha igreja acima de qualquer coisa. Por isso nós temos que defender. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, que dá a vida também pela sua igreja. Então nós não podemos deixar que os inimigos da igreja acabem com a nossa fé. Tem muita coisa lá fora, muitas ideologias querendo acabar com a fé da igreja. Nós católicos não podemos deixar que as ideologias acabem com a fé da igreja. É muita gente querendo destruir aqueles que querem servir a Deus. Muita gente.
muita gente. Nós precisamos nos levantar pela graça de Deus e lutar pela verdade do nosso Deus na nossa vida e por meio da nossa fé. Nós sejamos católicos, apostólicos, romanos, de verdade, que amem a nossa igreja e que defendam a nossa igreja de qualquer perigo e armadilha do inimigo. Ele é um leão a rugir, procurando a quem devorar, e às vezes usa até mesmo o padre para destruir a nossa fé. Não podemos deixar. Nós temos que nos levantar e temos que honrar o nome de Jesus acima de todas as coisas, porque Ele é bom conosco o tempo todo. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Por intercessão de Santa Catarina de Sena, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força e em paz e que o Senhor vos acompanhe. Uma boa e santa semana para